E eu realmente gostaria, então, de pedir para você abrir comigo, vamos então para a palavra, abrir comigo o livro de João. Do capítulo 1, nós vamos ler no versículo 39. 1:39. Muito bem. Respondeu ele: venham e verão. Ou em outras versões, vede e vide. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Queridos, quando nós pensamos, né, como aqui eu trouxe os meninos hoje para falar, porque eles corresponderam a algo que o Senhor pediu para eles. Eles falaram sim, e às vezes nós perguntamos o que Ele espera de nós. O que será que Jesus espera? Porque nós já sabemos que Ele pode nos abençoar, amém? Que nós temos 365 promessas para as nossas vidas na Bíblia, fora as individuais. Então, mas o que será que Ele espera de mim e de você? Às vezes a gente pensa que são tarefas, né? Que eu tenho que estar em obra, que eu tenho que estar em missão, ou que eu tenho que estar aqui em cima do palco, com o microfone na mão. Mas hoje, realmente, eu quero compartilhar com vocês e gostaria que nós pudéssemos olhar para algo mais profundo. Que o Senhor espera realmente que nós sejamos suas testemunhas. O Senhor espera que eu e você possamos ser as suas testemunhas. Amém? E sabe, queridos, para isso não basta força humana, né? Não basta realmente vontade própria. Mas para isso nós precisamos de um toque e do revestimento do Espírito Santo. Como eu li aqui agora em João, capítulo 1:39, diz então que eles foram. Eles estiveram com Jesus, eles viram, eles ouviram e depois eles foram ser testemunhas. E nessa manhã eu gostaria que nós pudéssemos andar um pouco sobre essa história e conversar sobre isso. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, em Tua presença nessa manhã. Já tivemos aqui, Senhor, um momento de adoração, Senhor, onde o Teu Espírito Santo se fez presente. Tivemos aqui, Senhor, o nosso momento de celebração e adoração com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Pudemos também, Senhor, ver que a Tua palavra, o Teu amor está sendo espalhado por todos os cantos dessa terra. Deus, obrigada, Senhor, por nos permitir, Senhor, a fazer parte, Deus, de alguma forma, Senhor, do Teu plano para essa terra, Deus. E agora, Senhor, que a Tua palavra encontre em nós um terreno fértil, Deus, que realmente, Senhor, nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas nessa manhã. Amém. Amém? Queridos, então nós vimos aqui nesse capítulo que eu li aqui, nesse versículo que eu li para vocês, que o primeiro passo para que nós possamos ser aquilo que Ele espera de nós, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, o que Ele espera de nós. O primeiro passo, então, realmente é estar com Jesus. Os discípulos, eles não se tornaram uma testemunha da noite para o dia. Eles não já nasceram assim, né? Agora eu sou uma testemunha. Ou um dia eles falaram assim, mas primeiro, eles estiveram com Jesus. Eles tiveram um encontro pessoal com esse Jesus, com esse Cristo. E eles realmente puderam ouvir do próprio Jesus. Eles não ouviram de terceiros, eles não andavam debaixo daquilo que eles ouviam falar, mas eles realmente estavam com Jesus. Eles viram, eles ouviram e eles permaneceram com Ele.
Ninguém pode ser testemunha de algo que não experimentou. Concordam comigo? Né? Muitas vezes quando nós vemos, eu não sei vocês, né, mas eu gosto muito de assistir coisas, assim, séries ou documentários que tem jurados, que tem essas coisas, assim, às vezes até de desvendar crimes. Eu gosto, sabe? Às vezes eu passo um tempo fazendo isso. Enfim, e aí, quando eles chamam uma testemunha, eles chamam a testemunha não para a testemunha falar o que pensava ou o que achava, mas eles chamam uma testemunha porque ela participou daquilo, ou ela viu algo, ou ela sabe de algo. Então, uma testemunha, ela realmente não fala daquilo que ela não viu. Para nós sermos uma testemunha, nós precisamos realmente experimentar. Nós só somos uma testemunha daquilo que nós vimos e daquilo que nós vivemos. Então, realmente, o Senhor, Ele pede isso para nós. Agora, eu não posso ser uma testemunha de um Cristo que eu não conheço. Eu só posso ser uma testemunha daquilo que Ele já fez em mim e eu experimentei. Então vejam bem que aqui Jesus, Ele fala exatamente sobre eles viram e ouviram e eles permaneceram com Cristo e depois então eles foram ser testemunhas. Mas realmente nós precisamos ver e mergulhar um pouquinho mais fundo nessa história. O poder daquilo que nós experimentamos, ou seja, o poder daquilo que os discípulos que estavam com Jesus experimentaram, aquilo fez deles uma testemunha, amém? Aquilo que tudo que eles viram Jesus fazer no tempo que eles andaram com Jesus, desde o batismo nas águas até a crucificação e depois a ressurreição, isso tudo fez com que eles realmente tivessem esse poder. Então Jesus sabia que os discípulos, eles precisariam de algo mais. Não bastava conhecer aquilo que Jesus estava fazendo, mas eles precisavam ser realmente capacitados. Eles precisavam ser realmente assim, eu não estou achando outra palavra agora, então eu vou falar assim, empoderados realmente para viver isso. E isso nos leva então ao versículo que está lá em Atos 1:8. Vamos ler comigo Atos 1:8, que fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui nós podemos ver realmente que eles precisavam desse poder. Então, essa frase aqui, esse versículo aqui de Atos, ele é uma das conversas finais que o nosso Senhor Jesus teve com os seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Antes de subir, então, eles falavam assim, olha, vocês estão aqui comigo, mas vocês vão receber poder do Espírito Santo. E aí, vocês serão minhas testemunhas. Vocês irão até os confins da terra. Então aqui nós podemos ver realmente que Jesus, Ele falou assim, olha, vocês terão algo precioso. Então, ou seja, para que nós possamos ser uma testemunha de Jesus e fazer aquilo que Ele quer, nós primeiros temos que ter um impacto do Espírito Santo. Não há hipótese de nós que somos filhos de Deus, não temos uma vida com o Espírito Santo. Não temos um impacto do Espírito Santo em nossas vidas. Ou não temos orações respondidas. Não temos milagres, porque é isso que o Jesus fala. E lá, se nós fôssemos ser testemunhas na época, estava escrito aqui, vocês receberão poder e irão para Judéia, Samaria. Hoje, nós até temos condições de ir, mas lá, queridos, naquela época, eles só poderiam ir depois, e pensem bem, quem ainda não tinha, Jesus não tinha ainda ressuscitado, então, quer dizer, Jesus já tinha ressuscitado, ele estava assunto aos céus, ainda não tinha vindo o Pentecostes.
Depois do Pentecoste é que eles foram para as nações. Ou seja, Jesus primeiro ele falou, vocês vão receber algo poderoso, vocês vão receber algo precioso, que vai impactar o teu interior, a tua vida, de uma maneira que você não vai só ver o que eu estou vivendo, ou vocês não vão só ver o que vocês estão vivendo, mas tem algo que vai habitar dentro de vocês. E isso que vai habitar dentro de vocês, o Espírito Santo, vai dar a vocês ousadia, vai abrir portas para que vocês possam falar daquilo que vocês viram e ouviram. Então, realmente, para nós hoje, nós realmente precisamos entender que o Espírito Santo, ter uma vida com Ele, não é luxo. Ter realmente assim, não é uma opção também, eu ter ou não ter uma intimidade com o Espírito Santo. Para nós, queridos, que somos cristãos, que acreditamos que o Senhor Jesus é nosso único e suficiente Salvador, não há possibilidade de nós não desenvolvermos essa vida com o Espírito Santo. Nós realmente precisamos entender que nós precisamos disso. Hoje, fala para o irmão ao seu lado, fala assim, ó, ter uma intimidade ou uma comunhão com o Espírito Santo é uma necessidade. Eu sei que muitas vezes, né, nós não gostamos, às vezes a gente fica, né, ai, tomara que o pastor hoje não fale para eu falar com a pessoa que está do meu lado, mas nós somos irmãos, nós somos um corpo, amém? Então nós precisamos realmente liberar bênção sobre aí os nossos vizinhos. Glória a Deus, aleluia. Queridos, veja bem, olha só. Sem o Espírito Santo, então vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem o que eu vou dizer agora. Então, quando Jesus foi para a cruz, os discípulos já tinham o Espírito Santo habitando dentro deles? Não. Mas depois que ele ressuscitou, foi assunto aos céus e veio o dia de Pentecostes, eles tinham? Então vejam bem, sem o Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Com o Espírito Santo, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Vocês conseguem ver a diferença do que eu estou querendo dizer? Quando o Espírito Santo, ele passou a habitar nos discípulos, então eles tinham poder para isso. Sem a presença do Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Com a presença do Espírito Santo, ele se levantou e pregou e 3.000 pessoas se converteram. Eu não sei vocês, mas eu acho isso tão tremendo, porque nós sabemos que nós temos alguém que habita, ou que quer habitar dentro de nós, que vai nos capacitar para que nós possamos viver coisas tremendas em Deus. O Senhor está querendo dizer aqui, olha, eu quero poder fazer na tua vida coisas tremendas, que as pessoas vão olhar para você e vão perguntar, Sheila, o que é isso que você tem? O que é isso que você tem? Eu quero saber, me conta o que é isso que é diferente na sua vida. Davi, o que é isso que você tem que às vezes você está lá na empresa e está um caos acontecendo e você está tranquilo e sereno? É isso que o Senhor quer dizer. Ele quer dizer assim, na sua vida, eu quero habitar, eu quero permanecer, para que você seja uma testemunha viva do Cristo que ainda faz. Não é um Cristo que está preso na cruz, não é um Cristo que não se faz presente no nosso dia a dia. E nós precisamos ser essas testemunhas, amém? Sabe, eu vejo que muitas vezes as pessoas, eles querem realmente assim, buscam, né, o batismo no Espírito Santo, essa evidência, mas isso é apenas a porta de todo sobrenatural que nós podemos viver com o Senhor. Muitas vezes olham para a gente e falam assim, mas o que será que você tem? E olha, nós precisamos ter algo diferente, porque nós somos filhos e filhas de um Cristo poderoso, do Deus que é soberano, do Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez o sol parar, e se Ele fez, Ele quer fazer por mim e por você.
O pastor Sandro comentou aqui, não sei quantos estavam aqui semana passada, do milagre. Eu falo, eu sou um milagre vivo. Sim, eu fui curada do cancro. Eu poderia não estar aqui. Eu olho para os meus filhos e que o diagnóstico que eu tinha de que eu não poderia ser mãe, eu tenho 2 filhos que eu falo todos os dias. Eles me lembram da bondade, da fidelidade de Deus. Porque sim, é milagre, vai contra diagnósticos. O que nós vivemos vai contra. É impossível nós sermos filhos de Deus e nós não termos um testemunho para contar. Um testemunho de cura, um testemunho de livramento, um testemunho de recursos, aonde do nada aparecem recursos financeiros, ou algo realmente que você ora e coloca na presença de Deus e você sabe que perante o mundo, isso é algo impossível de acontecer. Mas quando nós temos Cristo como centro da nossa vida, não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis. Nós já passamos aqui tantas coisas. E tantas coisas nós fazemos. E eu sempre gosto de compartilhar alguns testemunhos nossos. Porque Jesus, Ele transforma. Mas o Espírito Santo nos reveste para que nós possamos transformar o mundo. E por isso nós falamos, queridos, sobre a questão de nós sermos testemunhos. Por isso nós falamos sobre a questão de procurar ter uma vida santificada, uma vida debaixo da vontade daquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos realmente andar debaixo do que o Senhor tem para mim e para você. Nós precisamos realmente fazer a diferença. Olha, eu lembro que quando nós casamos, eu tinha 19 para 20 anos quando nós ficamos noivos. E muitas pessoas, às vezes, por quê? Eu não vim de uma família cristã. Então, era cedo, né? Às vezes eu olho assim as meninas assim de 19 anos, eu falo, meu Deus, gente, eu casei com essa idade. Né? Eu olho o meu filho Mateus com 23, eu falo, gente, o Sandro casou com essa idade. E às vezes eu falo assim, ó, e as pessoas, muitas vezes fora, eles olhavam para mim, eles falavam assim, mas por que você quer casar tão cedo? Você está grávida, né? Não estou. Mas por que isso? Meu Deus, que loucura. O que é isso que vocês vão fazer? Mas nós tínhamos uma convicção, que era o momento aonde Deus nos queria neste lugar, de casar. E olha, acho que eu já contei aqui, mas enfim, vou falar. Tem bastante gente nova, né? Enfim, quando nós resolvemos casar, eu nunca tinha pensado em casar. E isso é um testemunho que eu amo falar para os jovens. E assim, eu não tinha nada. Muitas mulheres, aqui eu não sei quantas que já casaram, ainda vão casar, que fizeram enxoval, que tinha essas coisas. Quem pensava nisso antes? Nossa, não, levanta a mão, gente, me ajuda aí. Pensavam, né? Que geralmente as mulheres pensam nisso. Eu achava que era só eu que não pensava. Enfim, eu não pensava. Às vezes a minha avó vinha lá e falava, olha, né, isso daqui para o seu... E eu falava, não, vó, não quero, não precisa. Né? E a minha mãe falava, olha que bonito, gente, que lençol o quê? Eu não quero saber de lençol, de toalha, não quero saber nada disso. Eu falava, mãe, a minha parte você me dá em dinheiro. Eu falava assim que para mim, pronto. Enfim, aí depois eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu realmente falei, Senhor, eis-me aqui. Eu quero cumprir a sua vontade. E, enfim, quando nós resolvemos casar, nós não tínhamos nada, né? Só o desejo. Quer dizer, eu acho que a gente tinha tudo, porque nós tínhamos Jesus. Amém? Acho que a gente tinha tudo. E, enfim, foi isso. Nós começamos a orar e a gente se dispunha a estar às 5:30 da manhã na igreja, orando. E nós casamos com um apartamento próprio, com tudo dentro do apartamento. Nós ganhamos até me esqueci o nome aqui. A remodelação, né? Da casa de banho. Então, eu vejo assim, e isso é um testemunho. Isso é um testemunho vivo, porque não é coisa que nós vimos os outros viverem. São coisas que nós vivemos. E depois, então, veio toda essa questão da doença e todo o diagnóstico contrário. E hoje nós estamos aqui com os meninos, vivendo aquilo que Deus tem para nós.
E olha, eu gostaria sim, né, isso aqui nem está aqui, mas o Senhor está me tocando para falar. Quando nós saímos de Curitiba para vir começar um alcance, uma igreja com 8.000 membros lá. E nós saímos e as pessoas falavam assim, mas você tem certeza? Eu lembro que tem uma pastora, vocês vão conhecer ela. E quando ela estiver aqui eu vou falar, a Amadinha. Ela vai estar aqui acho que em novembro. Ela e o pastor Sal. E ela ligou um dia para mim, ela é um amor. Ela ligou um dia para mim e falou assim, pastora querida, Amadinha. A gente chama ela de Amadinha porque ela é muito amada. Aí ela falou assim, Amadinha, eu estou tão preocupada com vocês. Eu falei, por quê, pastora? Ela falou, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Vocês não conhecem, você tem certeza? Eu falei, pastora, a gente tem certeza. Você tem paz no coração? Eu falei, sim, a gente. Então tá bom, Amadinha. Então a partir de agora eu vou orar por vocês, vai ser uma benção. E eu não vejo a hora dela chegar aqui e ela ver tudo que foi feito através do Espírito Santo. Aquilo realmente que nós falamos, sim, porque eu quero mesmo que ela veja e eu vou lembrar ela dessa história. Então, realmente é isso que Jesus quer. Ele quer realmente que a gente seja tocado, para que depois a gente possa então virar testemunhas dele. E eu quero compartilhar com vocês, lá em Marcos capítulo 5, nós vamos ler do 18 ao 20. Veja bem, aqui Jesus, ele tinha vindo, né, estava saindo do barco e, vamos ler, daí eu falo. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Deixa eu ver o que está escrito ali, ordenou-lhe. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos o admiravam. Veja bem, esse endemoniado, ele era aquele que nem correntes conseguiam segurar, que nem grilhões conseguiam, que muitos homens ninguém conseguia segurar. E ele teve um encontro com Jesus, e Jesus o libertou, e ele falou assim, Jesus, para mim nada mais faz sentido nessa vida agora. Desde que eu encontrei o Senhor, nada mais me importa, eu quero largar tudo, e eu quero entrar nesse barco, e eu quero te seguir. E o que Jesus falou para ele, Jesus o impediu. E falou assim, não, você vai para a sua casa e conte tudo o que eu fiz por você. Então, realmente, Jesus quer que nós possamos contar aquilo que nós temos experimentado com Ele. Jesus quer que realmente nós possamos ser, dentro da nossa casa, essa luz, no nosso trabalho, na nossa faculdade, com os nossos vizinhos, que nós realmente possamos compartilhar aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Lá também em João, no capítulo 4, nós vamos ler o 28 a 30 e depois o 39. Diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vejam bem, aqui está contando da mulher que Jesus encontrou e falou, vai chamar o seu marido. E ela falou, eu não tenho marido. E Jesus falou, sim, dize bem, você já teve 5 e nem isso que está agora não é o seu marido. E simplesmente essa mulher, depois disso, ela largou o cântaro, né? E aí eu falo para vocês, gente, ela foi por quê? Ela foi com o cântaro por quê? Ela foi lá porque ela queria água. Mas simplesmente ela deixou o cântaro para trás, depois que ela teve esse encontro com Jesus. E saiu correndo. E aí ali no versículo 39 fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então aqui, queridos, realmente nós podemos ver que o que Jesus quer é que quando Ele nos toca, quando Ele faz algo em nossas vidas, isso possa ser um poder que realmente nós possamos ir até os outros e sermos uma testemunha de Cristo. Porque todos precisam desse Cristo vivo. Amém? Todos precisam viver isso. Mas aí mas então o que é ser uma testemunha? Ser uma testemunha não é apenas falar.
é viver. Ser uma testemunha não é quem decora versículos, quem sabe a Bíblia de cor e teologicamente sabe realmente as coisas, mas realmente é quem vive Cristo. Ser uma testemunha de Cristo não é defender uma teoria, mas é contar a sua própria experiência. Porque sabe, muitas vezes, todas essas questões teológicas que nós vemos por aí, elas às vezes são tão bobas perto do poder de Cristo em nós e através de nós, perto daquilo que Ele tem para mim e para você. Então, realmente, nós precisamos entender que ser testemunha é contar a sua experiência. Uma testemunha verdadeira carrega marcas. Uma testemunha verdadeira, quem tem Cristo dentro de você, que vive Cristo, não apenas da boca para fora, tem marcas, tem cicatrizes, aonde nós fomos mudados por um toque do Espírito Santo. Nós temos evidências na nossa vida, daquilo que Jesus fez por nós. Eu lembro que teve uma vez que o Mateus, eu acredito que ele tinha uns 16 anos, não vou lembrar, e estava bem no início da pandemia. E ele, então, foi fazer algo para nós no supermercado e ele foi de skate. E então, ele foi por uma rua e ele, não, ali perto como é que é o nome, meu Deus, que chama? Hã? Da Berma? É isso? Perto? É. Enfim. Tinha acho que um buraco, uma pedra, a gente não sabe até hoje. E ele de skate, então ele passou por ali e ele se desequilibrou e ele caiu e ele bateu a cabeça, então. Gente, mas me fugiu a palavra do negócio. Oi? Do meio fio, muito obrigada, meu Deus. Do meio fio, ele bateu realmente a cabeça. E eu lembro, nós chegamos na igreja, eu sentei, a gente tinha reunião aquele dia com o presbitério. E tocou o meu telemóvel e era Mateus. E aí eu falei assim, o que será que Mateus esqueceu ou não fez? Enfim, não sei. E aí atendi, era uma senhora. A senhora é a mãe do Mateus? Falei, sim. Ela falou assim, olha, o Mateus sofreu um acidente, as minhas pernas já começaram, assim, já não tinha mais perna. Eu falei, Ela falou assim, então, ele está aqui, ele desmaiou, mas assim, ele iria e voltava, e a gente já chamou o SAMU, e eu, aonde que foi? E, enfim, a gente foi. Para quem conhece Curitiba, eu estava lá no Novo Mundo, e foi lá no Jacomar do Xaxim, não, do Boqueirão. No Novo, sabe? No Novo. Estou falando para quem é de Curitiba, sabe? O Novo. E aí eu lembro assim que eu saí e eu falei assim, e eu estava sem carro aquele dia. E eu saí, eu falei assim, o Mateus sofreu um acidente, eu preciso de um carro. E fui saindo e daqui a pouco o senhor, espere que eu vou com você. Gente, parecia uma eternidade. Nós demoramos acho que 40 minutos para chegar aonde ele estava. Quando nós chegamos lá, eu saí do carro correndo e o Mateus estava caído e ele tinha realmente se machucado bastante. E ele estava assim, ele vinha e daqui a pouco ele desmaiava de novo e tinha vomitado e uma série de coisas. E eu lembro que aí então eu entrei com ele na ambulância e a enfermeira falou assim, e eu falei, Jesus, e eu falava assim, Senhor, em nome de Jesus, eu ali, né, mãe, ela falou assim, a senhora é cristã? Eu falei, sim, sou. Ela falou assim, olha, então, põe a sua igreja para orar para o seu filho. Eu olhei para ela e falei assim, foi grave? Ela assim, foi muito grave, ele bateu a cabeça. E ele está bem inchado. E eu falei, tá bem. E ela falou assim, então coloca a sua igreja para orar por ele. E eu falei, ok. Gente, então se imagina, né? Para uma mãe, e aí eu estava ali desesperada, e na hora eu mandei essa mensagem lá, e falei assim, Sandro, pede para todo mundo orar. E ele realmente, ele estava inconsciente. E quando nós então chegamos no hospital, por ser a questão do Covid, que não sabiam ainda o que estava acontecendo, eles falaram, mãe, a senhora não pode entrar junto, a senhora fique aqui. Eu falei, tá bom. E eu fiquei lá, e aí isso, pedi para realmente o pessoal orar, e eu orando, e intercedendo, e demorou, e daqui a pouco veio um médico falar comigo e falou assim, olha, a senhora é mãe do Mateus? Eu falei, sim. Ela falou assim, olha, ele está inconsciente, ele está lá sendo observado, mas nós precisamos de uma análise do cirurgião, do neurocirurgião, e não sei o quê, e eu assim... Falou, provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque provavelmente ele está com coágulo, ele está com a cabeça inchada, e eu, ok. E ela falou assim, você não pode entrar, então a senhora vai precisar esperar mais um pouco, e eu, aí, iam mandando mensagem, e eu, ok. Aí acho que demorou mais 1 hora e pouco, umas 2 horas, eles falaram, mãe, agora a senhora pode entrar. Eu falei, tá bom. Falou, o médico vai falar com a senhora. Eu falei, ok. Quando eu entrei, o Mateus estava acordado e falando.
Aí eu falei assim, uau. Aí ela falou assim, olha, a gente achou realmente que a gente ia precisar operar ele, porque realmente a pancada foi muito forte. E como ele levantava e ele desmaiava e acordava e estava inconsciente, e a gente viu aqui, né, na ressonância que era muito grande o coágulo, nós achamos que teríamos que operar a cabeça, mas ele está bem. E eu falei, gente, glória a Deus, e isso é um milagre. Isso é um milagre, porque realmente há tudo. Mas eu falei assim, foi a igreja que se levantou em oração por ele. Porque realmente não era, glória a Deus, né? Ainda o tempo dele ir não precisava. Então assim, e graças a Deus ele não ficou com nada. E a médica falou assim para mim, olha mãe, o ideal era ele ficar aqui umas 24 horas em observação, mas como está toda essa questão do Covid, nós não sabemos e está infestado o Covid aqui no hospital, então eu nem sabia direito o que era ainda. Falei assim, é melhor vocês irem para casa. Aí amanhã volta, e aí a gente foi para casa e ele ficou bem. No outro dia, por via das dúvidas, a gente foi num outro hospital, fez a ressonância, e tinha ali um coágulo pequeno, mas ele podia ser restaurado em casa. E hoje ele está aqui. Então, isso são evidências, isso são realmente testemunhos que realmente Deus quer que a gente possa falar. Ou seja, mostrar o poder e a ação de Cristo em nós para a vida dos outros. Amém? Ou seja, né? Nós não fomos chamados, queridos, para sermos advogados de Cristo. Nós não fomos chamados para isso, mas nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo e contar o que Ele fez e o que Ele ainda faz em nossas vidas. Amém? É isso realmente que Ele tem para nós. Só que tem mais uma coisa aqui, tem um papel aqui que é fundamental. Tem um papel que eu poderia dizer que é imprescindível nas nossas vidas. Fale comigo, imprescindível. Que é o papel do Espírito Santo. É Ele quem nos dá a ousadia. É o Espírito Santo realmente que abre a boca do tímido. Quantos aqui... Gente, eu sou uma pessoa... Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa... Eu não sou assim, então... Eu sou bem tímida, inclusive. Tem momentos que eu falo assim... Meu Deus, por que eu tenho que estar nesse lugar? Por que eu tenho que fazer isso? Mas eu sei que foi o Espírito Santo que me capacitou... E é por isso que eu estou aqui hoje. Então é Ele realmente que nos capacita. É o Espírito Santo que abre a boca do tímido para falar. É o Espírito Santo que dá firmeza para aquele que é inseguro. Amém? Ele que dá firmeza para quem é inseguro e coragem ao fraco. É o Espírito Santo que abre as portas para nós. É o Espírito Santo que convence. Não somos nós que temos que convencer as pessoas, mas é o Espírito Santo que tem que convencer aos outros. Nós somos apenas testemunhas daquilo que Ele faz. E nós realmente precisamos entender, né, que, como diz, é Ele quem convence. Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, diz assim... Até o Daniel hoje, ele orou, né, aqui, diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, para que nós possamos ser ousados e ter intrepidez, nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos, cheios do Espírito Santo, para que realmente a gente possa então falar. Todos, aqui diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, eu vim de um mundo que realmente para a gente ficar alegre, para a gente dançar aqui na frente, igual os jovens faziam, nós precisávamos de subterfúgios. Nós precisávamos de alguma coisa, ninguém saía lá do seu lugar e ficava, mas hoje, o Espírito Santo, onde Ele habita, nós temos liberdade, nós temos alegria, Ele vem, e às vezes a gente faz coisas doidas por Jesus, não é? Às vezes a gente faz coisas loucas, às vezes o Espírito Santo vem e a gente fica aqui na frente, e o culto não termina, e a gente fica aqui, e a gente não quer ir embora, porque essa presença, ela é tão doce, ela é tão agradável, e é ela que vai sustentar com que eu e você sejamos o que Ele espera de nós. Amém? Então, realmente, sem o Espírito Santo, nós nos calamos. Sem Ele,
nós nos calamos, mas com Ele nós somos luz no mundo. Amém? Nós realmente podemos ser essa luz no mundo. Sabe, querido, sem o Espírito Santo nós não passamos de seres religiosos. Sem o Espírito Santo em nós somos só, talvez, um bando de fariseus que conhece a lei, conhece a palavra, mas não vive a palavra. Sem Ele, nós somos isso, mas uma vida com o Espírito Santo, ela não é uma opção. Ela realmente é uma condição para que eu e você sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. É um privilégio nós sermos testemunhas de Cristo. É um privilégio, às vezes, nós realmente podemos contar que o Senhor nos abençoou. O Senhor fez maravilhas na nossa vida. Eu não sei se o Natan vai lembrar, que está aqui na minha frente, mas teve uma vez que nós tínhamos um carro, assim que nós chegamos em Curitiba, nós tínhamos um automóvel, e aquele automóvel, ele estava em prestações, né? E aí, o meu marido falava assim, não, eu não quero ter prestação na minha vida, nós precisamos quitar esse carro. Só que nós tínhamos chego em Curitiba e nós estávamos a iniciar uma nova vida, né? Estávamos realmente assim, e nós falávamos, mas nós não temos condição, não é? De quitar, porque aqui, algumas pessoas sabem que lá no Brasil é caro. Aqui as prestações do automóvel, elas até são razoáveis, mas lá não era assim. E eu lembro que a gente orava e ele falava assim, olha, eu vou ligar no banco e eu vou dizer, era assim, vou pegar aqui um exemplo que eu não vou lembrar direito, mas, por exemplo, devíamos 6.000 euros no carro. E ele falava assim, eu vou ligar no banco e eu vou oferecer 2.500. E eu falava, mas como assim? Não, e eles vão aceitar. E eu falava, mas nós temos 2.500? Não, a gente não tem, mas Deus vai dar um jeito, que eu acho que isso é plausível. Eu falava, tá bom, né? E o meu marido, ele é assim, às vezes ele coloca umas coisas na cabeça e a gente tem que ir junto com ele, na fé dele, amém? E aí eu lembro que ele pegou e chamou, os meninos eram pequenos, eu não lembro a idade. E ele falou, todas as noites nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe. E ele contou para os meninos, explicou lá do jeito deles. Nós temos esse carro, a gente paga prestação, e o papai quer pagar, e eu tenho esse valor. Aliás, o papai não tem esse valor, mas eu vou ligar no banco. E, enfim, nós oramos uma semana, e na sexta-feira, então, ele ligou ao banco e fez a proposta. E aí eles falaram assim, tá bom, nós vamos passar, né, lá. E não estavam atrasadas as prestações. E nós vamos conversar aqui e nós retornaremos. Eu lembro que na sexta-feira, acho que no meio da tarde, eles retornaram e falavam, olha, senhor Sandro, a sua proposta foi aceita. Então, segunda-feira o senhor pode fazer o depósito. Não. Glória a Deus! Mas a gente não tinha os 2.500 e eu falava, Jesus amado, ele, agora a gente vai mudar a oração. Falei, tá bom, agora nós vamos orar para que a gente tenha. Tem. Ele falou, eu tenho aqui, fez as contas, eu tenho 1.500, aí falta 1.000. Falei, tá bom. Queridos, eu não sei, que Deus faz. No domingo, nós tínhamos os 2.500 euros. Porque alguém foi tocar no coração e alguém ligou para ele e falou, olha, eu sinto e tal. Glória a Deus. E na segunda-feira, nós fomos lá e podemos quitar o carro. E eu acho que isso os meninos trazem com eles até hoje. Porque eles estavam juntos, eles viveram as experiências. Então, é tão precioso quando a gente tem isso, quando a gente pode viver isso. Uma outra experiência para a gente, eu sei que não é questão do dinheiro, é a questão de quando a gente se submete a fazer a vontade do Senhor, quando a gente se deixa, quando a gente tem uma vida no Espírito, a gente passa por isso, por essas coisas. Então, eu lembro que quando nós fomos vir para cá também, nós tínhamos um dinheiro, mas nós mandamos todo o valor para cá. Então, para que a gente pudesse arrendar uma casa, para que a gente tivesse a vida aqui. E aí, chegou, e aí aconteceu a guerra. Estourou a guerra da Ucrânia. E aí eu lembro que eu estava num retiro de integração, né, de mulheres, e eu lembro que eu passei assim e estava passando na televisão. E eu liguei para o Sandro e falei, você viu esse negócio da guerra que estourou na Europa? Ele falou assim, eu vi. Eu falei assim, olha, eu acho bom a gente ir logo, porque senão daqui a pouco vai que a gente não consegue mais entrar. Ele falou, tá bom. E isso foi num sábado à noite. Aí eu voltei do retiro, de noite, e enfim, como lá em Curitiba tínhamos 4 cultos, eu só iria nos 2 retiros da noite, nos 2 cultos da noite. E aí, daqui a pouco, eu peguei o meu telemóvel e vi uma mensagem assim, passagens emitidas. Como assim?
Falei, o que está acontecendo? Aí era uma discípula nossa, ela tem agência de viagens. Eu falei, Rafa, o que está acontecendo? Ela falou assim, o pastor mandou emitir. Falei, tá bom, né? Falei, ok, vamos esperar ele chegar em casa. Aí ele chegou em casa, ele falou assim, eu estava lá no culto e o Espírito Santo falou, me prova. E eu então fiz e pedi lá no meio do culto, e ela foi, e ela emitiu as passagens. Eu falei, tá bom, e quanto que deu as passagens? R$ 10.500. Falei, bom, a gente tem 500 euros, né? Acho que talvez assim aqui, talvez dê, enfim, não sei. Enfim, a gente ficou ali, aí eu acho que a gente orou na hora do almoço, né? A gente orou juntos na hora do almoço, e enfim, ok, aí eu perguntei para ele, quanto tempo nós temos para pagar as passagens? Ele falou, 5 dias úteis. Falei, ok. Falei, qualquer coisa a gente vai lá, adianta o 13º, faz essas coisas e vai dar tudo certo, né? Porque lá na minha casa, às vezes, eu sou mais racional. Enfim. E aí, quando chegou a noite, nós estávamos lá no quarto culto, e aí eu lembro que o Sandro falou assim, nós não podemos ir embora antes de orar com uma família. Falei, perfeito. E aí a gente chamou aquela família e nós oramos por eles. Eles também estavam num processo de ir embora para os Estados Unidos, e nós oramos porque eles precisavam vender a sua casa, e nós oramos para que o Senhor abençoasse eles, para que eles vendessem a casa. E no final da oração, ele falou assim, e você, pastor? Como que está a sua ida? Aí ele falou assim, já emiti as passagens. Ele, é. Aí ele falou, para quando? Dele, para dia 10 de junho. Né? Acho que isso era março, né? Março. Para dia 10 de junho. Aí ele falou, mas o senhor já pagou? Daí ele pegou e falou assim, olha, eu vou falar só porque você está perguntando, porque nós combinamos que nós não íamos falar nada para ninguém. Nós 4 combinamos, né? Fala, gente, se alguém perguntar se está faltando alguma coisa, a gente vai falar, não, está tudo sob controle, está tudo perfeito. Enfim, aí aquele irmão falou assim, olha, no Sobrenatural, que aliás é uma conferência que em nome de Jesus, ano que vem nós teremos aqui, que são dias marcados pela presença do Espírito Santo, e nós já estamos a conversar sobre isso com o pastor Marciano. E então, ele falou assim, lá no Sobrenatural, um dia, o Senhor falou comigo, dá a sua moto para eles. E aí eu falei assim, aí ele falou, mas eles estão indo embora, Deus, o que eu vou fazer? O que eles vão fazer com uma moto? Não, eu vou vender e vou dar o valor para eles quando o Senhor falar comigo. E foi exatamente o que ele fez. Ele falou assim, e hoje eu cheguei aqui e o Senhor falou. E aí o Sandro falou assim para ele, tá, aí ele falou, mas quanto que é, pastor, a passagem de vocês? Aí o Sandro falou o valor. Daí ele contou toda a história e ele falou, então, e eu vendi a moto por 10 mil. Só que quem dá 10 mil paga o resto. Então, a passagem está paga. E eu lembro que quando a gente chegou, a gente acordou os meninos para contar. Então, assim, isso são coisas que nós vivemos. Não são coisas que nós ouvimos os outros falar. Não é? Então, assim, quando realmente nós vivemos isso com Deus, nós podemos caminhar tranquilos e ser, então, testemunha. Poder contar isso. Isso é uma alegria, realmente, a gente poder contar. A gente poder falar, porque nós, primeiro, para que nós possamos viver isso, a gente também tem que ser obediente à voz de Deus, amém? Né? Nós precisamos buscar a Ele o que Ele quer de nós para esse momento. O que Ele precisa e nós precisamos obedecer. Não é também sair por aí e fazendo as coisas de qualquer jeito. Não, nós precisamos ter uma orientação do que Deus quer. Então, o que Ele espera de nós? Ele espera que nós não sejamos apenas um frequentador de cultos aos domingos. E isso é uma verdade. Ele realmente, ele não espera, mas ele espera realmente que a gente não saiba apenas doutrina ou versículo, mas ele espera que a nossa vida seja prova viva de que Cristo está em nós. No lar, né, no nosso trabalho, nas nossas conversas do dia a dia, sempre que nós tivermos oportunidade, vamos falar desse Jesus, vamos falar desse Cristo que nós conhecemos, porque talvez a pessoa que esteja conversando com você só precise de alguém dizer, Jesus te ama, Jesus se importa com você, Ele está junto com você, Ele está nos seus negócios, não se preocupe, às vezes realmente, a pessoa só precisa disso, não é? Então o que Ele quer realmente isso, sabe queridos, o mundo hoje aí fora, ele não precisa de mais religiosos. O mundo, ele precisa de cristãos cheios do Espírito Santo. Amém? Cheios realmente do Espírito Santo. E aí, eu realmente queria perguntar para você. O mundo, não queria falar. O mundo, ele só crerá em Cristo quando ele enxergar em mim e você Cristo.
As pessoas que não têm esse Cristo, as pessoas lá fora que estão desesperadas, as pessoas que talvez estejam passando, como Natan falou, lá em refugiados de guerra, que perderam tudo, até a sua identidade. Eles só conhecerão Cristo se nós pudermos expressar o Cristo que habita em nós. Amém? Eu vou pedir já para o louvor subir, já vou caminhar para o final. Sabe, queridos, e há um toque que nos faz ser testemunhas. E talvez nessa manhã, o Espírito Santo te trouxe aqui. Inclusive, ontem eu vi algo que eu achei muito engraçado nas redes sociais. Não é engraçado, é triste, na verdade, mas enfim, né? Vocês que estão aqui nem mereciam escutar isso, mas eu quero partilhar com vocês. Lá estava assim: amanhã, os crentes vão enfrentar a maior luta de todas. E aí tinha assim uma cena de guerra. E aí embaixo vamos ter que enfrentar a chuva para ir à igreja. E então eu falo assim, gente, é uma verdade. Cristo, Ele precisa que eu e você possamos falar para os outros: vamos à igreja, porque é a melhor parte do nosso domingo, é a melhor parte da nossa semana, encontrarmos com pessoas tão lindas, tão maravilhosas, tão abençoadas, e também temos lá o mais importante, a presença do Espírito Santo, amém? Que nos toca, que nos cura, que nos restaura. Então realmente nós precisamos isso. E sabe, queridos, será que você já teve esse encontro real com Jesus, como ali os discípulos tiveram em João 1,39? Que eles viram e ouviram, e eles permaneceram com Ele. Será que você já buscou ser cheio do Espírito Santo, como em Atos 1,8? Será que a sua vida tem sido realmente um testemunho vivo? Ou será que você tem vivido apenas de discurso? Né? Essa manhã realmente é isso que o Senhor quer. Sabe, queridos, eu sei que todo relacionamento, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente teve um encontro, sim ou não? A gente teve um encontro com Ele. Mas assim como na nossa vida, os relacionamentos às vezes eles esfriam, não é verdade? Nós podemos olhar para nós e ver quantas amizades nós tínhamos, que falavam, nossa, a gente vai ser amigo para sempre e tal. E isso acaba, por vários motivos, nos afasta. Às vezes, no próprio casamento, as coisas vão nos afastando, né? E nós também, às vezes, nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele requer manutenção. Como qualquer outro relacionamento. Ele requer realmente manutenção. Ele requer que todos os dias a gente realmente tenha essa intimidade. Na palavra diz que nós podemos apagar o Espírito Santo na nossa vida. Na palavra diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Mas talvez nessa manhã realmente Ele está dizendo para você, olha, não importa o porquê o relacionamento se desgastou. Ou talvez você nunca tenha tido ainda um encontro genuíno com o Espírito Santo. E talvez nessa manhã Ele queira dizer, olha, não importa, você está aqui nessa manhã para que a gente restaure esse relacionamento. Você está aqui nessa manhã para que nós possamos novamente ter um relacionamento íntimo. Queria que você pudesse ficar de pé agora. Sabe, queridos, nós aqui na igreja, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui para estender a mão e para sermos realmente família, e para falar, vamos viver isso juntos. Não importa o que causou o afastamento, não importa o que muitas vezes trouxe frustração ao teu coração, o que importa é que o Espírito, Ele está aqui nessa manhã, e Ele quer tomar você pela mão, te revestir desse poder dele e realmente fazer na sua vida, fazer na vida da sua família coisas grandes, coisas extraordinárias, que as pessoas ao olharem para você falem, eu também quero viver isso. E talvez você precise de uma intervenção do Espírito Santo em algo da sua vida. Talvez nessa manhã você veio aqui buscando uma resposta. Talvez nessa manhã você entrou aqui desesperançoso. Mas sabe, queridos,
às vezes nós deixamos realmente de dar ênfase ao nosso relacionamento com Ele. Mas hoje, Ele quer dizer, talvez o Espírito Santo esteja aqui nessa manhã te instigando o teu coração, para que você venha ter novamente um relacionamento íntimo com Ele. Hoje não importa realmente o que houve, mas hoje é um dia de resgate. Hoje é um dia de experimentarmos esse poder que vai nos capacitar, que vai nos turbinar, para que nós possamos ter uma vida extraordinária em Deus. E que para que nós possamos ser estas testemunhas vivas daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode realizar em nossa vida. E nessa manhã é o desejo do Senhor com que todos aqui possam experimentar isso. Querido, abaixa os teus olhos, quer dizer, fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. O Senhor está fazendo um convite nessa manhã. O convite é que o Senhor quer tocar a sua vida de tal maneira que você não apenas fale de Cristo, mas que Cristo viva e habite em você. Ele espera de nós uma vida que seja uma carta aberta. Ele espera de nós que realmente nós sejamos cartas vivas do seu testemunho. Então nessa hora realmente eu gostaria que você pudesse agora falar com o Senhor.